Eu sinto a presença de Deus aqui. Queria que você lembrasse o seu irmão, lembra ele e fala: Jesus está aqui, irmãos. Mateus capítulo 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu queria enfatizar esse versículo, o 6, o 7, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Amém? Muito obrigadinha. Esse texto, ele segue o capítulo 24. E ele está dentro de um conjunto que é chamado sermão profético. Que diga comigo, sermão profético. Porque é um texto, é uma explicação, é uma palestra, é uma ministração de Jesus que fala a respeito das últimas coisas, aquilo que aconteceria, aquilo que se daria, dos últimos momentos da igreja aqui na terra, também do fim, da plenitude de todas as coisas, porque bem que nós temos a sensação de eternidade nesta vida, estou falando na vida física, eu sei que a gente vive aqui nesse mundo como se esse mundo parece dar a sensação de eternidade, não é? Que nunca vai acabar, que nós vamos viver, né, aqui fisicamente, viver eternamente. Porém, nós sabemos que há algo definido pela Bíblia, que haverá o fim de todas as coisas. Aquilo que vemos hoje, tudo será transformado. Esse mundo, como nós o vemos e como nós o conhecemos, terá um fim. E Jesus está explicando aquilo que antecederia, aquilo que viria antes dessa plenitude, desse fechamento dos tempos. Por isso é chamado um sermão profético, porque nos faz olhar para o futuro, que nos faz entender aquilo que viria. Jesus não está a falar de algo para o seu tempo, mas Jesus está a falar de algo que aconteceria. Então, no capítulo 24, você vai ver que muitas coisas que Jesus fala para os discípulos já estão acontecendo, e nós somos a geração, sem dúvida, que mais tem vivido o cumprimento profético, as profecias acerca das últimas coisas, sejam elas no âmbito natural, político, financeiro, social, civil, espiritual, moral, tudo aquilo que foi profetizado. Nós somos a geração que mais vive o cumprimento dessas promessas. Quando a gente olha para tudo aquilo que também está acontecendo na nação de Israel, que é sem dúvida um principal indicativo do relógio profético, nós vemos, nós estamos perto de viver essa plenitude dos tempos. Jesus fala no capítulo 24, no versículo 4, ele fala: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister
que isto é necessário, que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E aí o texto continua, né? Quem puder, abra sua Bíblia depois em casa, nessa tarde, e faz uma leitura daquilo que Jesus está falando e nos alertando, né? Várias alertas que Jesus dá, e é ele quem conta essa parábola das 10 virgens. Essa parábola é uma parábola, a parábola é uma história contada que pode ser verdadeira ou não, mas que traz um sentido para a nossa vida, que traz um ensinamento para a nossa vida, que nos alerta para algumas questões da nossa vida. E Jesus está contando essa parábola. É interessante porque essa semana, na terça-feira, eu vou ler aqui, eu não sei se alguns irmãos viram, na terça-feira saiu um noticiário, e ele fala do relógio do juízo final. Quem viu? Um marcador do juízo final chega a 89 segundos para meia-noite, o menor tempo já registrado. Pastora, quem fala disso? Eu estou aqui num site do Globo que fala assim: o artefato simbólico foi criado em 1947 pelo Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago. E ele fala assim, olha aí. Deixa eu abrir aqui. Enfim, está na internet. Agora saiu tudo aqui. Ajuda, Jesus, a tua serva. Deixa eu ler esse aqui, o outro. Olha, a Terra, olha o que os cientistas dessa universidade falam, né? A Terra está a aproximar-se da destruição e nós nunca estivemos tão próximo da autodestruição. Então eles vão colocando a questão climática, a questão das guerras, dessa guerra da Ucrânia que fala, né, dessa ameaça nuclear. Então eles colocam esse relógio do juízo final. Isso não é aqui de um crente, não é uma igreja que está falando, mas desse grupo de cientistas e da Universidade de Chicago, que aponta, saiu de 90 segundos para 89 segundos para meia-noite, falando da autodestruição, da destruição da humanidade. E a gente olha, né, a humanidade, ou quem não conhece a Bíblia, vê como uma novidade, ou como algo que o assusta, como algo que deixa a humanidade desesperada, mas nós, como crentes, nós sabemos que isso está previsto, perto da meia-noite. Olha o texto que lemos aqui, em Mateus capítulo 25, no versículo 6, e ele fala: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o noivo, aí vem o esposo. A parábola das 10 virgens aponta para esse momento, daquilo que viria. Jesus fala das 10 virgens, e nós vamos comparar essas virgens à igreja, e ele fala de 2 grupos dentro dessas virgens, do grupo das loucas e do grupo das prudentes. E a palavra de Deus diz que os dois grupos, tanto as prudentes como as loucas, tardando o noivo, todos eles adormeceram, todas elas adormeceram. Tanto as prudentes quanto as loucas, no versículo 5 diz: e tardando o esposo,
2 quenejaram e adormeceram. Fala de uma igreja adormecida, de uma igreja que está inerte, de uma igreja que não reage, ela não está morta, ela está adormecida. Alguém que está dormindo, ele tem sensações, ele tem percepções, ele tem sonhos, a imaginação está ali fluindo, o organismo está funcionando, ele tem movimento, só que seus movimentos são involuntários, ele não tem reação, não reage. Não é? Alguém que está dormindo, para quem é sonâmbulo, até levanta, vai na geladeira, pega o copo, faz, mas depois ele não lembra de nada, porque são ações involuntárias. Aqui não está falando de uma igreja que está morta, mas uma igreja que está dormindo. Não é uma igreja que não tem nenhum tipo de reação, mas são reações involuntárias. E a Bíblia fala desse período da igreja, que a igreja dormindo, parada, inerte. Quer dizer, está tudo acontecendo, mas está no seu repouso, está no seu descanso, está acomodada, está numa zona de conforto, está numa zona de comodismo. Mas aí vem algo que se chama aqui um mensageiro, que à meia-noite, quando o relógio toca meia-noite, ele começa a gritar: aí vem o esposo, aí vem o noivo, aí vem aqueles que vocês estão esperando, acorda. E a Bíblia diz que elas acordam, versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram. Pastora, quem é esse mensageiro? O mensageiro são esses sinais que estão acontecendo. Quando o mundo olha para esses sinais, essas catástrofes naturais, terremotos, maremotos, tufões, furacões, né? Quando nós vemos essas tristezas da humanidade, que cada vez estão mais próximos uns dos outros. Quem entende isso? Nem precisa explicar isso mais, né, irmãos? Cada vez mais próximos, toda semana a gente já espera. E é tão interessante que a gente vai já se habituando às tragédias, que a gente olha assim, mais uma, a gente já não tem mais aquela coisa, quando foi o tsunami, que a gente ficou todo mundo em choque. Mas a gente vê hoje um maremoto, a gente vê hoje as cidades inundadas, a gente vê hoje Los Angeles, que foi destruído, devastado, a gente vê aí, olha, Los Angeles foi destruído, né? E vulcão em erupção, mas hoje talvez já não causa aquele impacto que causava. Por quê? Porque cada semana é uma novidade. Quando chega nessa altura, principalmente no início do ano, catástrofes, queimadas, inundações que ceifam milhares de vidas, e isso está cada vez mais próximos uns dos outros. Uma das coisas que Jesus fala, que é o princípio das dores, e isso se compara à mulher com dores de parto. Inclusive lembrei agora da Ju, que já teve o Benjamin, e as dores de parto é assim, ela começa prolongada, mas depois vai aumentando a intensidade e diminuindo o espaço entre uma e outra. E é isso que nós estamos a ver, cada vez tragédias maiores e diminuindo o espaço entre uma e outra. E Jesus está dizendo, vai nascer, ou seja, vai acontecer. Esse tempo está chegando ao fim. E os cientistas e o mundo agora está apontando para isso. E repare que até as palavras dos cientistas, o que você vê na televisão, eles colocam agora sinais, cenas, ações da natureza em proporções apocalípticas, fazendo referência ao apocalipse, porque tudo que está acontecendo já está previsto na palavra de Deus. Mas enquanto o povo está apavorado, enquanto as nações não sabem para onde correr, enquanto pessoas estão buscando construir foguetes que vão e voltam, de repente para levar alguém para outro planeta, né? Enquanto pessoas estão como aquele filme de 2012, né? Buscando aí cavernas, e que os poderosos vão para lá se esconder enquanto o mundo se acaba para depois voltarem. Enquanto eles estão buscando soluções aqui na terra, tem um povo que está tranquilo, não tranquilo porque não tem receio do que vai acontecer, mas tranquilo porque sabe qual é o destino da sua vida, qual é o destino da sua alma. Tem um povo que não está apavorado, tem um povo que não está atribulado, tem um povo que não se sente perdido, tem um povo que está tranquilo, e quando olha o sinal, não fala, ih, agora, quando olha o sinal, fala, uau, agora eu quero ver. Tem um povo que está assim, pastora, que povo é esse? É um povo que tem a morada do senhor presidente Macedo,
Marcelo Rebelo? Não. É um povo, pastora, que tem contato direto com o telefone vermelho do Trump agora? Também não. É um povo, pastora, que tem contato com o pessoal da União Europeia? Não. É um povo que tem contato com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, aquele que o seu reinado é sempre eterno. Todos os domínios passam, todos os governos passam, todas as autoridades passam, os grandes nomes de governo passaram, mas o seu governo, o seu domínio não terá fim. É um povo que talvez não tenha o contato dos grandes nomes dessa terra, mas quando dobra o seu joelho, aleluia, tem algum alerta que toca lá no céu, e o dono do universo se levanta e diz: fala, meu filho, os meus ouvidos estão inclinados para ouvir a tua oração, aleluia. Oh, glória! E eu estou desconfiada que você está sentado do lado de alguém que faz parte desse povo. Eu estou desconfiada. Dá uma olhadinha para o lado. Se ele estiver assim, ó. É porque, se ele estiver assim, é porque ele está pensando: eu tenho que fazer parte desse povo também. Oh. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Ó, vão entrar aqui. Aí vão falar assim, se for carioca, vai falar assim: caraca, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Aí, ó, ninguém que está aqui vai dizer isso, ninguém. Mas algum desviado vai falar: ih, alguém com forte lamento vai dizer neste momento: a CF Church foi embora pra Sião. Eita! Quem não crê fica calado, mas quem crê levanta as duas mãos. Aleluia! Falta pouco. Ó, glória! Eita! Perto da meia-noite, à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o esposo. Jesus está voltando. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Qualquer dia eu vou falar sobre o arrebatamento de novo. Mas nós seremos tirados dessa terra. Haverá um rapto da igreja. A igreja será tirada desse mundo. E nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Antes da grande tribulação, Jesus vai tirar a sua igreja e poupará o seu povo dessa grande tristeza que virá sobre o mundo. Mas eu quero olhar para esse texto e ver algumas ações desta igreja. Quando o mensageiro vem, quando eles entendem Jesus está voltando, algumas ações acontecem. E eu quero nos desafiar para entender: nós estamos nesse tempo. Jesus está voltando. Estamos perto da meia-noite. E até o cientista está dizendo: está pertinho. Falta pouquinho. E aí, pastora, quando o mensageiro disse, versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram. Primeira ação foi que elas saíram da inércia. Elas saíram do comodismo. Elas saíram daquela situação em que estavam acomodadas. E elas se levantaram. Elas se
posicionaram, elas voltaram a estar em estado de alerta. Pastora, qual é a atitude que Deus espera de nós como igreja? Que nesse tempo você se levante, você crente, você irmão, você irmã, você que está aqui nessa noite, você que está a assistir, Deus espera de mim e de ti o quê? Que nós nos levantemos. Não há tempo para estarmos acomodados, não há tempo para estarmos parados, não há tempo para a gente estar observando o vento. É tempo de nós nos posicionarmos diante da presença de Deus. Deus, Ele nos levanta. O versículo, põe aí na tela, Daniel capítulo 8, versículo 18. Nós vamos ler alguns textos. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Deus estava querendo revelar algo a Daniel. E ele, por causa da glória de Deus, ele cai. Mas o anjo toca e fala: fica de pé, porque eu tenho revelações para te dar. Sabe, é um tempo que Deus quer nos levantar. Deus quer revelar coisas a nós. Mas dormindo, parado, acomodado, esperando as coisas acontecerem, Deus não tem como se mover. Porque, como eu disse, alguém que está dormindo, ele não está morto, mas ele está indiferente a tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. E Deus está falando: está na hora de você se levantar. Às vezes a gente fica esperando a pastora se levantar, o líder se levantar, e Deus está falando: está na hora de você se levantar, está na hora de você entender quem você é. Você não é alguém parado, frustrado, caído, você é alguém chamado por Deus para grandes coisas. E Deus está falando: posiciona-te, porque essa ação é contigo. Ele te ajuda, mas essa ação é contigo. É Deus quem nos levanta. Olha o que Samuel diz, capítulo 2, versículo 8. A sequência é aquela sequência. Então, pede. Samuel, capítulo 2, versículo 8. Uma salva de palmas para a irmã Letícia. Deus é contigo, varoa. Porque hoje eu não escrevi os versículos, então Deus é contigo. Geralmente eu deixo o versículo aqui, mas hoje olha o que Deus faz a nosso favor. Ele levanta o pobre do pó, desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre príncipes, para o fazer herdar trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Pastor, o que você está falando? Que é tempo de se levantar. E Deus, Ele tira o homem, Ele levanta o homem, Ele tira o homem do pó e o coloca assentado em lugares altos. Deus está falando para mim e para ti: não é hora de tu te acomodares às coisas, não é hora de tu estás, aceitando a sua queda. Deus está falando: é hora de você se posicionar. Ele te levanta, Ele te tira do pó e te faz assentar em lugares altos. Salmo 113, 7. Ele levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Salmo 145, 14. O Senhor sustenta os que caem e levanta a todos os abatidos. Levantar-se não é uma opção para nós, levantar-se é um comando de Deus. Diga para o teu irmão: é um comando. Pastor, o que é levantar? É se posicionar, é assumir. Falar: eu vou fazer alguma coisa. É sair dessa zona de vitimismo, é sair dessa zona de inércia, é sair, da posição de espectador. Eu vou para o culto, sento e vou embora. Eu sou um crente porque alguém está me dando a comidinha na boca. Eu sou ensinado, eu sou orientado, mas está na hora de você assumir: eu vou fazer algo, eu vou servir alguém, eu vou discipular alguém, eu vou ganhar alguém para Jesus, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou pregar no meu trabalho. Fracassado, eu não nasci para viver isso, eu nasci para viver o melhor, eu nasci para usufruir do melhor. Eu vou romper, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou me levantar, eu vou sair da posição, inferior, e vou assumir aquilo que Deus tem para mim.
Isso não é com Deus, isso é contigo. Bata no seu peito e diga: isso é comigo. Por isso levantar-se é uma ordem. Atos capítulo 9, versículo 6, Paulo está caído. Paulo está indo para Damasco, está caindo, e ele tremendo e atônico disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta. Levanta e entra na cidade. Entra em movimento, faz. Aquilo que é para mim e para você, Deus não vai fazer. Ele está dizendo: levanta e vai. Ah, mas eu caí, eu vivi isso porque o próprio Deus me derrubou, mas está falando: agora eu quero falar. Tá bom, derrubei para te mostrar. Eu fiz você perder tudo para te mostrar. Eu fiz você sair desse emprego para te mostrar, para te revelar algo. Eu fiz essa enfermidade aí bater no seu corpo para você parar um pouquinho e olhar para mim. Agora, meu filho, vá. Eu quero agir na tua vida. Levanta, vá orar, vá buscar. Levanta, vai fazer alguma coisa. Levanta, porque eu quero te usar. Eu quero me revelar a ti. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus diz, Lucas 5, 25. Lucas capítulo 5, versículo 25, e levantando-se logo diante deles, tomando a cama que estava deitado, é o 24. Quando Jesus fala, o versículo, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Constantemente você vai ver Jesus falando: levanta-te, 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 levanta-te. Jeremias capítulo 18, versículo 1 e 2, Deus queria revelar algo ao profeta, ele fala: levanta-te e vá à casa do oleiro. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, ele fala: levanta-te, põe-te de pé e eu falarei contigo. Então quando eles ouvem que Jesus está voltando, a igreja se levanta, a igreja se posiciona. Pastora, por que orar muito? Por que a gente está ouvindo falar muito de oração, de jejum, de busca? Por que orar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã? Por que levanta de madrugada? Por que orar? Porque é o tempo da igreja se levantar. E quando nós falamos nos levantar, é principalmente nos levantar em Deus, buscar a Deus, olhar para Deus, entender aquilo que Ele tem para nós. Não é um tempo de ficar parado, vivendo a vida, sabe, nas redes sociais, na Netflix da vida, nas televisões, olhando o tempo. Não, é tempo de se levantar. Jesus está voltando, e não é um tempo de descanso, não é um tempo de facilidades, é um tempo de dificuldade, é um tempo de choro, é um tempo em que a humanidade está gemendo. E Paulo fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, se eu não me engano é o versículo 20 ou 22, que fala: e nós também que temos as primícias do Espírito, também gememos junto com a criação, porque nós sentimos já o peso que vem sobre a humanidade. Por isso é tempo de se levantar. A palavra de Deus diz que todas aquelas virgens se levantaram. Levanta-te, faz alguma coisa, levanta, sabe, encara o novo, sai dessa prostração. Não tem tempo mais, né, irmão, para ficar de desculpa, não é? Não tem tempo. E a gente literalmente não tem tempo. É tempo de buscar, se capacitar, levantar-se, posicionar-se, buscar os planos de Deus, cumprir os planos de Deus, fazer o que tem que ser feito, pôr a mão no arado sem olhar para trás. É tempo de se levantar. Segunda coisa que acontece, olha aí, versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e pegaram as suas lâmpadas. Diga, pegaram as suas lâmpadas. Essas lâmpadas, claro, instrumentos para iluminar, um instrumento para iluminar, para utilizar, para que elas vissem o noivo e o noivo as visse também. Pastor, o que são essas lâmpadas? Representam para nós também as habilidades, os dons, os talentos que Deus nos deu. Por causa do tempo da espera, eles deixaram de lado, deixaram à parte. Elas estavam à parte, porque se pegaram é porque estavam à parte. Mas quando eles se levantam, quando elas se levantam, primeira coisa que elas fazem, elas recuperam aquilo que elas tinham deixado de lado. Elas tomam de volta aquilo que elas tinham deixado à parte. Elas pegam de volta aquilo que estava parado. E eu quero comparar essas lâmpadas aos dons e os talentos que Deus te deu.
Porque no tempo do sono, no tempo do peso, no tempo, sabe, da inércia, a gente deixa as coisas de lado, a gente deixa os talentos, a gente deixa os dons, a gente não quer ser usado, a gente não quer que Deus nos use, sabe, a gente vai deixando, Senhor, usa outro, Senhor, faz com outro, Deus, usa ele, usa ela, mas Deus está te dizendo, eu te dei dons e talentos, está na hora de você se levantar e usar aquilo que eu lhe dei. Quem entende isso, diga amém. Pastora, quais são os dons? Nós temos os dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 2, do 6 em diante. Nós temos os dons que são espirituais. Eu costumo dizer, para explicar grosso modo, que dons e talentos são habilidades, mas dons, habilidades espirituais, coisas que vêm do céu, são revelações que vêm de Deus. Por isso a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a profecia, o discernimento, a variedade de línguas, os dons de cura, os dons da variedade de línguas, os dons de interpretação, dom de interpretação, os dons de cura, o dom da fé, milagres, maravilhas, são dons espirituais, capacitações espirituais que Deus tem para todos nós. Deus tem para você. Você está pensando que Deus só quer te usar para você cantar ou, sabe, falar com alguém e viver no natural? Não, Deus quer te usar no sobrenatural. Deus quer te usar em curas, Deus quer te usar em profecias. Deus tem dons. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que é detentor dos dons e Ele distribui a cada um particularmente como Ele quer. Mas no mesmo texto diz, busca com zelo os melhores dons. O que é isso, pastora? Você tem que desejar, tem que buscar, tem que querer. Fala com o Espírito Santo que habita em você. Espírito Santo, o Senhor tem todos os dons, me usa em alguns. Quem quer ser usado nos dons aí? Já pensou você entrar no lugar, de repente Deus abre a tua visão, te dá visões daquele lugar, visões proféticas, você vê anjos, ou vê aquela pessoa e fala, olha, eu estou vendo, Deus está me mostrando algo, que tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida, mas tem um anjo de Deus tocando agora, e a pessoa está tocando, está tocando agora, eu estou vendo, está vendo, e está vendo mesmo, e aquela pessoa fala, nossa, eu estava com dor, já não estou sentindo mais. Já pensou você chegar num ambiente, irmãos, e você entrar no ambiente, a pessoa começar a chorar. Você, o que foi? O que está acontecendo? Não sei, você chegou, tem alguma coisa dentro de mim. E quando você olha para ela, vem a profecia. E você fala assim, te diz o Senhor. É muito forte. A pessoa, você está orando normal. Senhor, tu és Deus, tu és soberano. De repente vem uma língua estranha mesmo. Porque a língua é estranha mesmo. Eu gosto de falar línguas espirituais, mas é estranha mesmo. Mas de repente vem uma língua que já não é mais 3 sílabas que você ora em línguas. Daqui a pouco vem um mistério, parece que você está falando chinês. Daqui a pouco vai para lá para as línguas africanas. Daqui a pouco vem para as asiáticas, não é? Outro dia estava a mãe da pastora Núbia, outro dia mesmo. A mãe da pastora Núbia orando no quarto, a missionária Cleusa. E aí estava eu e Mana, né? Na sala, e aí a gente ouvindo ela orar, de repente eu falei, mano, algum demônio chinês está saindo. Mano, o anjo está agindo lá na China, porque foi uma língua, parecia chinês. Daqui a pouco Deus tomou ela, parecia língua africana. Falei, agora é lá na África, algum país africano, que Jesus está agindo lá, tem algum capeta correndo e Deus está agindo. Já pensou, irmão? Os moveres de Deus, a variedade de línguas, o discernimento, a interpretação, as maravilhas. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de um grande milagre que aconteceu, um grande evangelista, num país também africano, se eu não me engano, foi em Moçambique. Foi com um baixinho, Morris Cerulo, se eu não me engano. Morris Cerulo, o homem tinha uma enfermidade, aquela enfermidade que fica só a carne, assim, ó. Já viu? E de repente ele orando por aquela pessoa, irmão, o rosto voltou para o lugar, os olhos saíram, o nariz, a boca, e o homem ficou perfeito. O que é isso, pastora? Não é só uma cura, é maravilha. Ministérios de homens que, outro dia eu estava ouvindo testemunho, esqueci o nome do irmão, do pastor, depois eu vou pôr lá no grupo. 18 mortos ressuscitaram através da vida dele. Já pensou nisso? Puxa, pastor, mas Deus pode te usar.
Deus está dizendo, é a última hora da igreja. Deus quer usar a sua igreja nos dons espirituais. Sabe, Deus não quer te usar apenas no natural. Deus não quer apenas que você venha à igreja, cultue e vá embora. Venha à igreja. Não, Deus quer te usar nos dons. Os dons, irmãos, são para testemunho do poder de Deus, para que as pessoas se convertam. Por isso, quando você lê a palavra de Deus, os evangelhos, tem uma frase, marca essa frase. E muitos creram porque viram. E muitos creram porque viram. E muitos creram porque viram. Porque viram os milagres, porque viram os sinais, criam que Jesus era o Filho de Deus. Deus quer te usar nos dons, nos sinais, para que creiam que Ele é Deus e que Ele é soberano. Aperta a mão do teu irmão e fala, deixa Deus te usar. Os dons ministeriais, Efésios capítulo 4, versículo 11. E Deus deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores, para mestres, dons ministeriais, para a igreja, para a edificação do corpo, para a edificação dos santos. Talvez tu penses, pastora, isso é para a senhora que nasceu no lar evangélico. Não é, queridos, não importa de onde você veio, não importa qual é a tua história, tu tens a tua, eu tenho a minha, o outro tem a dele. Não está certo nem errado, não está melhor nem pior, é o que é, cada qual com seu cada qual. Deus quer te usar, te levantar como um pastor, te levantar como um evangelista, te levantar como um missionário, te levantar como um mestre na palavra, você ser usado nos dons ministeriais. Vê se teu irmão está acreditando. Isso não é para uma elite. Os dons não são para uma elite. Ah, tem essa elite aqui da igreja e Deus só usa. Não, dom para todo mundo. É para quem quer, é para quem deseja. Tem gente que olha e fala, eu quero Deus, eu quero Deus. Senhor, eu quero, Senhor me usa. Senhor, eu quero esse dom. Tem gente que olha e fala assim, A diferença é que Deus não vai dar pérolas a quem não valoriza. Mas se você desejar, se você quiser, se isso pulsar no seu coração, é para você. E não importa a tua idade. Pode ser novo, pode já ser considerado, idoso, não interessa. Se você quiser, Deus vai te usar com poder e com autoridade. Ou você só vai estar como espectador, ou você vai estar na frente. Eu não estou falando na frente só de altar, não. Eu estou falando lá no seu trabalho. Eu lembro uma vez que eu estava na Dani, e eu estava lá fazendo a unha, entrou uma mulher, e de repente, quando ela está falando, Deus me deu uma visão da vida daquela mulher. E eu comecei a falar, eu falei, olha, eu falei, você tem mãe, você tem vó? Porque Deus me deu a visão da mulher. Eu vi uma senhora magrinha, morena, com cabelo todo branco, e era uma pessoa que tinha sido referência para ela. E eu comecei a falar, eu falei, você está assim porque tem alguém que ora por você. Eu falei, você tem mãe, você tem... Ela falou, não, acho que era avó, não lembro se era mãe, se era avó. E eu falei, porque Deus está me mostrando uma senhora assim. Ela falou, pastora, a senhora está descrevendo, era mãe ou era avó? A senhora está descrevendo a minha avó. E ela mostrou a foto da avó. Eu falei, meu Deus, é essa mulher. Às vezes você pensa assim, quando a pastora fala, Deus não quer que você seja espectador, aí a pessoa pensa, é púlpito, que seja púlpito, que Deus te use aqui, que Deus te use para a multidão, mas é sair da espectador lá no seu trabalho, é lá na fila do mercado, quando você olhar para alguém, falar, eu sinto de orar por você, e a pessoa fala, pode orar, e Deus te revelar, e Deus te usar, e aquela pessoa ser tocada pelo poder de Deus. Você está ali fazendo a unha, e de repente o Espírito de Deus toca no teu coração, e você fala, eu estou sentindo Deus aqui, e as pessoas ficam assim, Deus, como é que é isso? E você não precisa ninguém entender não, fecha o olho que eu vou orar, Deus vem aqui, e daqui a pouco aquele lugar é tomado pela presença de Deus. É disso que eu estou falando, quem está entendendo? Elas tomaram aquilo que estava parado, elas tomaram. E outra, vou terminar agora, o teu dom não é igual ao do outro. Sabe, eu quero ser usado igual a ele. Não, cada um Deus vai usar de uma forma, do seu jeito. Mas usa o que Deus te deu. Segura a mão do teu irmão, aperta um pouquinho só, fala, usa o que Deus te deu. Terceiro, então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E aí o que acontece? Na lâmpada para funcionar, a lâmpada para funcionar tinha que ter o quê? Azeite. E aí, quando elas levantaram,
As prudentes tinham azeite, mas as loucas não tinham azeite. E é tão interessante porque a Bíblia diz que elas não tinham reserva de azeite. Pastor Davi, missionária Rafa, elas ficaram de fora, não é só porque elas não tinham azeite, porque de repente o pavio estava quase apagando, mas tinha pouco. Mas elas não tinham azeite, não tinham reserva de azeite. Quem está entendendo? O que era importante, pastor? O azeite. Não era só ter o dom, mas o azeite. E o azeite é o quê? É o símbolo da presença de Deus. É o símbolo do Espírito Santo. É o símbolo do poder de Deus na nossa vida, da unção, da capacitação. É o símbolo disso. A palavra de Deus diz que as prudentes tinham azeite, mas as loucas não tinham. Então quando elas se levantaram, as loucas disseram a prudente: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes diziam: não tem como, isso não tem como passar. Até porque vai que a gente passa e vocês ficam sem, a gente também. Vai comprar, vai lá e compra. Sabe por quê, querido? O azeite não tem como transferir, cada um tem que buscar o seu. Eu posso passar aqui 10 horas orando e até orar para que Deus te abençoe, mas intimidade com Deus só é gerada quando você ora, quando você busca. O teu líder pode orar muito, pode jejuar por você, vai te dar força, Deus vai operar de alguma forma, mas tu só vais ter Deus, intimidade com Deus, ter o fogo de Deus, ter a presença de Deus quando você jejuar, quando você orar, quando você se levantar na presença de Deus. Quem está entendendo isso nessa manhã? Azeite é você que compra. Tem um preço. Na minha Bíblia e na minha casa tem: a unção custa caro, Karine. Para eu já não achar que é vida boa, eu tenho que me lembrar: Karine, a unção custa caro. A unção custa caro, a unção custa caro. É como Kathryn Kuhlman, nas suas pregações, e sempre dizia, mas tem também registrado em vídeos, ela falando, alguém perguntou: Kathryn, né, como é que Deus te usa assim? É muito poder, o que fazer? Ela falou: eu queria dizer para vocês que é fácil, eu queria dizer para vocês que não custa nada, só que custa caro, tem um preço. O azeite tem um preço, a presença de Deus, ela tem um preço. Eu não estou falando de acesso só à presença de Deus, pastora, mas se eu ajoelhar aqui, Deus me ouve sim. Eu estou falando de unção, eu estou falando de virtude, eu estou falando de poder, sabe? Eu estou falando de você viver uma vida dedicada a Deus e Deus te usar para que tu fluas nos dons, para que tu vivas em intimidade com Deus. Tem um preço, e talvez o preço maior, e eu não estou falando de dinheiro agora, porque é mais do que dinheiro. Hoje o nosso maior valor é tempo, é você dedicar tempo a Deus, é você dedicar sua vida a Deus, é você buscar a Deus, é conseguir, enfim, fechar a tua porta e entrar no teu secreto, e em secreto falar com Deus. Sabe, irmãos, a unção, ela tem um preço, e só você pode pagar pela sua vida. A pastora só pode te dar o caminho, eu só posso te dar a chave, eu só posso, sabe, te empurrar, eu só posso criar situações para que tu te envolvas na oração, para que tu te envolvas no jejum. Eu posso te convidar, de vez em quando, quem anda comigo, eu falo: vamos fazer um propósito, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos orar na madrugada, vamos buscar juntos. É o máximo que eu posso fazer, criar movimentos de oração, criar movimentos de busca para que tu entres, mas eu não posso orar por você, eu não posso buscar por você, eu só posso buscar por mim, eu só posso clamar por mim. Sou eu que tenho que entender a minha necessidade, falar: Deus, eu preciso parar tudo para te buscar, eu preciso orar. Tem hora, irmãos, que eu fecho, eu falo: gente, eu vou sumir durante 3, 4 dias, vou entrar no meu quarto e vou ficar lá, eu e Deus, não me perturbe, não me ligue, mana, fica aí, Vera, resolve o que tiver que resolver, eu vou buscar a Deus, sabe? Vamos lá para a igreja, vamos orar, vamos buscar, sabe? Vamos clamar ao Senhor, dias chorando na presença de Deus. Tem semanas, tem dias, tardes e noites que eu passo aqui, esse é o meu cantinho para quem não sabe, e passo aqui, eu e Deus chorando no altar, falando: Deus faz, Senhor opera, Senhor faz, Senhor opera. Por quê, pastora? Porque eu estou comprando o meu azeite, eu estou buscando a presença, eu estou pagando preço. Para quem se incomodou em falar em comprando, né? O azeite, meu Deus, quem compra azeite em presença de Deus? Para quem, né? A gente já ouve os pensamentos já. Então,
Eu estou buscando e pagando o meu preço pela presença, sabe, pela unção, pela graça, pelo azeite de Deus na nossa vida. Mas eu não posso fazer por você. Só você pode. Pastor, eu não tenho o tempo que a senhora tem. Você tem 24 horas. Deus não vai te cobrar pelo tempo comparado ao outro do irmão. O mais importante não é ter todo o tempo do mundo, mas o que você faz com o teu tempo. Quem entende, diga amém. Quem está recebendo essa palavra? Acho que vocês não estão recebendo, não. Quisera eu parar 3 dias, pare 3 horas. Quisera eu, pastora, ficar o dia inteiro, fique a madrugada. Faz o teu, é cada um criando a sua realidade, cada qual com seu cada qual. Você tem a sua vida, o outro tem a vida dele. É o que você vai fazer com a sua vida. Aleluia. O que você vai cortar da sua vida? Pastor, eu não consigo cortar o almoço. Corta o pequeno almoço. Pastor, eu não consigo ficar sem comer. Corte a janta. Pastora, mas eu não consigo. Consegue, se esforçar consegue. Mas faça alguma coisa, saia das desculpas. Quantas vezes eu ouço tantas desculpas, irmãos. E Deus está falando, ei, vai buscar azeite. Aí vem o noivo. Você tem 6 meses aqui na igreja. 1 mês, 2 anos. Nem está entendendo bem o que eu estou pregando. Mas eu estou falando, busca a presença. Quem está lendo o livro Heróis da Fé que eu falei para você ler? Leia esse livro, Heróis da Fé. Leia esse livro. Leia esse livro, Heróis da Fé. Heróis da Fé, Heróis da Fé, Heróis da Fé. Você vai falar, eu posso viver isso? Eu posso viver isso? Meu Deus, olha o que Deus fez para esses homens. Eu posso viver isso? Leia. Você vai entender que o que Deus tem para você é muito mais do que vir num culto, cantar, chorar, receber do self praise, receber da palavra e sair. É isso, é tudo, mas Deus tem muito mais para a sua vida. E último, termino. E aí fala o versículo, e as loucas disseram, dá-nos o vosso azeite. No versículo 6 ainda. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. O versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Quem é que estava preparada? Quem estava de pé, quem tinha a lamparina e quem tinha o azeite. E qual era o centro? Por que ter tudo isso? Por que estar de pé? Por que ter lamparina? Por que ter azeite? Para se encontrar com Ele. Ele é o centro de tudo, Ele é a razão de tudo, Ele é a causa de tudo, é por Ele, é para Ele, é dele. A visão é dele. Sabe, o propósito é dele, é ele, é ele. O alvo é Jesus, o alvo é Jesus. Pastora, por que está de pé? Por causa de Jesus. Pastora, por que ter azeite? Por causa de Jesus. Por que ser usado nos dons, ter lamparina? Por causa de Jesus. Porque tudo girava em torno dele. É o esposo, é Cristo. Tira Cristo do cristianismo e não faz sentido nenhum. Tem como tirar Maomé do islamismo, tem como tirar Buda do budismo, a filosofia continua, tem como tirar os líderes das suas religiões, mas quando tira Cristo do cristianismo, acabou. Não tem como Cristo sem cristianismo, porque o Cristo ou o cristianismo só funciona com Jesus no centro, porque todo o meu esforço, todo o teu esforço é em vão. Não é pelo nosso esforço que somos salvos, não é pela nossa boa conduta que somos salvos, não é porque temos boa intenção que somos salvos, é pela graça de Cristo. Então, se tirar Cristo, tudo aquilo que eu faço é inútil, mas coloca Cristo e tudo aquilo que eu faço, eu não faço, só se torna algo relevante por causa da graça dele sobre nós. É o noivo. Nós vivemos aqui esperando o noivo. Nós queremos ser usados por causa do noivo. Jesus está voltando.
Nós temos que estar preparados para nos encontrar com Ele. Eu não tenho como te preparar, eu tenho como te mostrar o caminho da preparação. Quem está me ouvindo, diga amém. A esposa não tem como se preparar para o seu esposo. O esposo não tem como se preparar pela sua esposa. E aí? O noivo está voltando, você vai subir? A minha esposa é crente a beça. Ela vai subir. Quando ela subir, vai que ela roga lá por Jesus por mim. Porque assim, eu até apoio a minha esposa, mas é a fé dela. Ela sobe e você fica. A porta vai fechar. Quem estava preparado entrou, mas quem não estava? Mas pastora, Deus é tão bonzinho, ninguém fica não. Deus é muito bom, por isso Ele está te dando oportunidade. Porque aquelas que voltaram, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Elas voltaram, abre-nos a porta. E o Senhor fala para elas aqui: não vos conheço. Meu filho vai, não adianta. Pastor, eu gosto tanto, eu me arrepio quando canta aquela música. Eu choro, às vezes, pastora Mari, eu coloco lá no YouTube e eu choro quando você canta aquela música de Jesus. Nosso Deus, eu ainda não sou crente não, mas no dia que eu for, torça para que Jesus não volte antes da sua decisão. Mas pastor, eu estou na igreja, mas a senhora sabe, né? Aquele pecadinho. Mas eu estou lá. Tomara que ele não volte sem que você já tenha se decidido por ele. Quem está entendendo o que está sendo pregado hoje? As que estavam preparadas entraram pela porta. As que não tinham azeite, as que não estavam preparadas. Mas conhecia o noivo? Sabia que ele ia voltar? Sabia. De alguma forma também estava esperando? Sim. Mas estavam dentro da igreja, estavam dentro das 10, sem um comprometimento com Ele. Existem 2 igrejas. Fala para o seu irmão, 2. Fala assim para ele, agora você vai pregar aí, por favor. Fala, a igreja espiritual e a igreja natural. Ponto, agora eu vou explicar. A igreja espiritual, a igreja natural, todo mundo pode participar. A igreja natural é essa igreja visível. A igreja natural é essa igreja visível. É o nome no hall de membros. Antigamente tinha carteirinha. Quem tinha carteirinha da igreja? Carteirinha da igreja. Tem igrejas que ainda dão. Nossa, por acaso não dá. Mas tinha carteirinha, era um orgulho, né? Carteirinha de membro. Eu sou um membro 176. Amém? Né? Eu sou o membro número 2, pastora. Na igreja visível, todo mundo está. Porque é o nome. É a porta que está aberta, vem para o culto. Na igreja visível, todo mundo participa. Porque é a oportunidade, não importa. Na igreja visível não é assim, você pecou ontem, sai, não entra não. Não, com pecado, sem pecado, querendo, sem querer. É ou não é? Tem dia que o anjo pega assim pela gente, é ou não é? Fala, você vai. Você fala, não estou querendo não, você vai. E a gente vem. Mas essa igreja visível. Na igreja visível a gente coloca o sorriso assim, e o linguajar crente 3. Paz abençoado. Glória a Deus. O evangelista agora consagrado, vai lá. Aleluia. A paz seja convosco. A paz seja convosco. Essa é a igreja visível. Na igreja visível, aquela pessoa, a gente fala: oi, amado. Na igreja visível está tudo. Agora, na invisível, na espiritual, não tem como colocar máscara. Não tem como camuflar o coração para fazer parte da invisível. Não é mais nos critérios só humanos. Da invisível é só quem é de verdade. Na invisível é só quem tem o carimbo, o selo do Espírito. É por isso que elas eram 10 virgens, mas 5 estavam carregadas de azeite, mas 5 estavam fora. Mas eram virgens.
Estava tudo igreja, tudo povo, é tudo aqui. Mas na hora que Jesus bradar, na hora que a trombeta tocar, não é só a igreja visível, é por isso que alguns vão ficar. É por isso que vai ter o desviado, vai ter o afastado dos caminhos do Senhor, que vai falar: eu lembro daquela mensagem que a pastora pregou. Eu lembro daquele dia. Eu não acreditei muito, eu não me consertei, eu não busquei, eu não acreditei, eu acreditei que ia demorar muito. Mas eu lembro de falarem que a igreja ia sumir. Eu lembro de falarem que Jesus ia voltar. Eu lembro disso. Só que já era. Porque faz parte só da visível. Mas a invisível é quem é de verdade. Quem está entendendo? As que estavam preparadas entraram. As que estavam preparadas. Irmãos, estamos perto da meia-noite. Terça-feira agora. Um artefato simbólico foi criado em 1947 pelo Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago. O relógio do juízo final. O marcador chega a 89 segundos para a meia-noite. O menor tempo já registrado para uma autodestruição do planeta. Pastora, está lendo algum versículo? Não, estou lendo aqui na internet. Pastora, a senhora está lendo a Bíblia? Não, estou lendo a internet. É o mundo dizendo, os mensageiros gritando, é perto da meia-noite. À meia-noite ouviu-se um barulho dizendo: vem aí o noivo. Em pouco tempo ele chegou. Jesus está voltando. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amós 4,12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Quando veio o mensageiro, o que elas fizeram? Levantaram-se, pegaram as suas lamparinas. Quem tinha azeite estava preparado, entrou, mas quem não tinha azeite ficou de fora. Nós seremos aqueles que entraremos para o gozo do nosso Senhor. Amém? Quem tem azeite na botija aí? Pastora, eu estou com um pouquinho de azeite, intimidade, busca a Deus. Então dá tempo de buscar ainda. Mas quem sabe a gente nem termina essa canção, essa música. Quem sabe a gente nem termina esse culto. Quem sabe a gente nem vira essa noite. Sabe, irmãos, quem sabe a gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Quem sabe ainda hoje Jesus volta para buscar a sua igreja. A igreja já está, o mundo já está gemendo, a terra já está gemendo. Não falta muito, não falta quase nada. Quem sabe não é hoje. Quem sabe você vai deitar e durante a noite você vai ouvir um barulho. Quando ouvir a metade do barulho, vai abrir o olho, já vai ver Jesus nas nuvens. Aleluia, os anjos com ele, eu não sei. E quem sabe, se Jesus não voltar, quem sabe, quem me garante que eu vou terminar esse dia? Quem me garante que eu vou terminar essa semana? Quem me garante que eu vou terminar esse mês? Quem me garante que eu vou terminar esse ano? Jesus pode não voltar para a sua igreja na totalidade, mas eu posso partir para a eternidade. E a minha pergunta para ti hoje: como igreja, tu estás preparado? Tu estás preparada? Tem azeite nessa botija? Tem azeite nessa vasilha? Tua lamparina está acesa? Se Jesus voltar agora, você sobe. Se Jesus te chamar agora, você sobe. Perto da meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo. Todas se levantaram, pegaram as suas lâmpadas, o azeite, e foram ao encontro do noivo. Amém? Jesus está voltando, fique de pé. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Quem faz parte das prudentes aí, diga amém. Eu quero estar no grupo das prudentes. Eu quero estar no grupo daquela que encontra com o noivo, com o esposo. Aleluia. Eu não sei qual é a parte dessa palavra que Deus falou com você. Quem sabe você está ouvindo essa palavra e a parte que o Espírito de Deus tocou no seu coração é: pastor, eu preciso me levantar. Eu estou numa zona de conforto, acomodado. Que der deu, que der não deu. Pastora, a parte que tocou em mim não foi levantar-se, porque eu até estou posicionando, mas eu preciso recuperar minhas lâmpadas. Eu quero ser usado nos dons, sabe? Eu quero, fazer parte desse plano de Deus. Pastora, o que eu preciso hoje
é de azeite, é de comunhão com Deus. Há tanto tempo eu não sinto a presença, há tanto tempo eu não me sinto cheio dessa graça. Pastora, há quanto tempo eu não caminho em intimidade com Deus? Eu até oro, mas a minha oração está seca. Pastora, eu até venho, mas eu venho por consciência. Está faltando aquele amor, aquela chama no meu coração. Hoje Deus quer te renovar, quem está entendendo? Se tu és esta pessoa, eu quero orar por ti. Quero orar para Deus te renovar, quero orar para Deus te fortalecer.